Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Fiat. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 7. O trecho é do dia 6 de maio de 1906. Deus é alimento e vida da alma. Olha que legal. Deus é alimento e vida da alma. Então, uma alma assim, vamos dizer assim, uma alma que tem vida, uma alma nutrida, uma alma forte, uma alma totalmente assim viva e feliz é aquela que tem Deus. Deus como tudo, como alimento e como vida. Respira Deus, alimenta de Deus. Olha que lindo. Continuando meu habitual estado, veio o bendito Jesus com um pão na mão, como se me quisesse fortalecer, porque por suas contínuas privações me sinto tão mal, que parece que só um fio de vida me mantenha viva, e que debaixo desse fio ficaria incinerada e consumida. Depois de me ter fortificado com aquele pão, disse-me: minha filha, assim como o pão material é alimento e vida do corpo, e não há partícula do corpo que não receba a vida desse alimento, assim Deus é alimento e vida da alma, e não deve haver partícula que não tome vida e alimento de Deus. Isto é, animar a si mesmo somente Deus, como nutrir seus desejos em Deus, os afetos, as inclinações, o amor, fazê-los tomar vida e alimento em Deus, de modo que nenhum outro alimento lhe fosse agradável, somente Deus apenas. Mas quantos fazem que suas almas se alimentem de toda sorte de porcarias? Dito isto, desapareceu. Encontrei-me dentro de uma igreja e parecia que várias pessoas diziam: maldito, maldito, como se quisesse amaldiçoar o Senhor bendito, e também as mesmas criaturas. Eu não sei como compreendia todo o peso dessas maldições, como se significassem destruição de Deus e deles mesmos. E eu chorava amargamente por estas maldições. Depois via no altar um sacerdote que celebrava, que indo no meio daqueles que tinham proferido tais maldições, com voz solene e com autoridade disse: malditos, malditos. Ele disse isso pelo menos umas 80 de vezes ou mais. E enquanto dizia isso, parecia que milhares e milhares de pessoas caíam mortas, quem por revolução, quem por terremotos, quem no fogo e quem na água. E parecia-me que esses castigos eram percussores das próximas guerras. Eu chorava, e ele, aproximando-se de mim, me disse: minha filha, não temas, a ti não te amaldiçoo. Antes te digo, bendita 1000 vezes, chora e reza por esses povos. A Luísa contemplou uma cena muito difícil, né? Porque ela via pessoas
ela estava dentro da igreja, o que é mais assustador, né? Que não é fora. Ela não foi para um lugar que estava tendo que era um ritual contra Deus, vamos dizer assim, e pessoas maldizendo ele. Ela viu isso dentro da igreja. É muito pesado. E foi um susto, porque eram várias pessoas maldizendo. Aí ela fala, como se quisesse amaldiçoar o Senhor. Elas estavam amaldiçoando, eu não sei se era diretamente, mas era o próprio Senhor que elas estavam maltratando. E a si próprias, né? Porque maldição atrai maldição, né? Eu não sei como compreendia todo o peso dessas maldições, como se significassem destruição de Deus e deles mesmos. E eu chorava amargamente por essas maldições. Então, foi dolorosíssimo para ela ver isso, ainda mais dentro da igreja. Aí ela viu no altar um sacerdote, que esse sacerdote era o próprio Jesus, que as palavras de Jesus com autoridade ali dita para eles, malditos, malditos, transformou em quê? Em vários e vários castigos sobre essas pessoas. Aí ela fala das revoluções, terremoto, né, todas as catástrofes naturais que a gente vê. Isso foi no ano de 1906, então foi antes da Primeira Guerra, né? Então depois disso ela até fala aqui que depois disso, esses castigos eram precursores das próximas guerras, que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e causada por pessoas, pelo que eu vi, dentro da própria igreja. Então, as almas mais fiéis, né? Mais fiéis, vamos dizer assim. E é triste, né? Porque quando não se ama a Deus, quando não se tem Ele no trono da vida, se alimenta de muitas porcarias, como ele fala aqui, né? Que as almas que se alimentam com toda sorte de porcarias, elas estão o quê? Totalmente ao contrário do que é você estar bem alimentado. O que é estar mal alimentado? É ficar doente, ficar desnutrido, ficar fraco, né? O seu sangue, assim, a circulação não funciona bem, os seus órgãos não funcionam bem. Tudo fica em desarmonia dentro da gente, né? Então, na dimensão da alma, igual na dimensão do corpo, né? E principalmente na dimensão da alma, porque é uma tragédia para a alma não se alimentar de Deus, né? Porque a alma foi feita para isso. Só Deus pode preencher a alma, só Deus pode dar o alimento que nós precisamos. E quando a gente não se alimenta de Deus, a gente fica assim, frio, fica morto, fica débeis, né? Ficam sem força, sem ânimo, totalmente assim, não sei, inertes, né? Nesse mundo, fica totalmente assim, paralisados, sabe? Paralíticos, com todo tipo de inclinação, desordens, né? De todos os tipos, porque não está animado por Deus, mas está animado por suas próprias paixões, e as paixões são aleatórias, inconstantes, elas não têm vamos dizer assim, um princípio, né? Vamos dizer assim, elas não têm um objetivo, elas vêm e te leva para qualquer lugar, e depois te leva para outro lugar e te leva, e você fica sempre assim, nessa situação de instabilidade constante. Enquanto que você é ordenado por Deus, quando é Deus o seu alimento, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Então Ele vai nutrir seus desejos, santificando os seus desejos em Deus, os seus afetos, santificando os seus afetos, ordenando em Deus as suas inclinações. Ele vai ordenar suas inclinações também nele, o amor. E assim você vai ter, assim, você vai ser uma pessoa harmoniosa, você vai ser uma pessoa equilibrada, vai ser uma pessoa assim, totalmente em ordem, em todo o seu interior. E esse interior se reflete no seu exterior, na sua forma de viver, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de, em geral, na sua forma de viver diante das pessoas, diante da sociedade, nos meios que você frequenta. Porque quando você tem ordem dentro, o mundo, essas coisas não tem esse poder todo de desordenar, porque isso vem de dentro. Se dentro de você está ordenado, a sua forma de olhar o mundo e de lidar com qualquer coisa diferente, né? Então Deus é o alimento e vida da alma. Sem Deus, sem essa vida, a alma está morta.
Mesmo que externamente a pessoa esteja muito bela, mesmo que externamente a pessoa pareça ter muita vida, né? Parece ser uma pessoa assim, ter muita alegria, parece ser uma pessoa assim, uma pessoa belíssima. Pensa numa pessoa belíssima, extremamente bela, extremamente alegre. Pensa assim, que externamente parece tudo bem. Ela tem tudo o que quer, é uma pessoa rica, é uma pessoa cheia de qualidades externas, né? Vamos dizer assim. Mas que dentro da alma tá capingando. Pensa que dentro da alma da pessoa tá parecendo uma alma, um zumbi, né? Que tá tudo caindo aos pedaços. Enquanto fisicamente tá tudo para cima, na alma tá tudo para baixo, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Porque se não tiver esse alimento, né? Se a alma não estiver sendo alimentada por Deus, não adianta a aparência, não adianta ostentar alguma coisa. Porque a verdadeira vida é a vida da alma. E a alma que está alimentada por Deus, fisicamente também fica bem. Fisicamente fica bem, sem precisar de coisas estéticas, né? Sem precisar de buscar no externo isso, porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, a Luísa se alimentava por Deus, ela se alimentava de Deus. E nós estamos sendo chamados a se alimentar também de Deus, porque a gente tem que reconhecer que precisa de Deus, nós somos dependentes de Deus. Assim como o corpo precisa do alimento, e aquele alimento, ele vai ser levado para todos os órgãos, vão ser beneficiados. O sangue vai receber todos os nutrientes, e o sangue passa por todos os órgãos e leva isso para todo o corpo da pessoa, né? Então, o alimento que você come ajuda o seu sangue, e esse sangue circula nas suas veias e passa por todo o seu corpo. Assim é a nossa alma se alimentando por Deus. Quando a gente se alimenta por Deus, essa divindade, essa força, essa vida também passa pelo sangue do nosso ser, em todas as áreas, nutrindo os nossos sentimentos, os nossos afetos, os nossos desejos, memória, vontade, inteligência, tudo, levando a devida ordem, devido nutriente, para que tenha vigor cada parte do nosso ser. Então, é maravilhoso isso, não é? Amém? Depois, do trecho de 7 de maio de 1906, Jesus não quer sair do interior de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, vi o bendito Jesus dentro de mim e dizia-lhe: meu amado, sai daí, vem para fora, né? Para que te possa estreitar, beijar e falar contigo. E ele, me fazendo sinal com a mão, me disse: minha filha, não quero sair, estou bem em ti. Porque se sair de tua humanidade, sendo que a humanidade contém ternura, compaixão, debilidade, temor, seria como se saísse de dentro de mim humanidade vivente e ocupando você o mesmo ofício meu de vítima, deveria fazer-te sentir o peso das penas dos demais, portanto perdoar-lhes em parte. Sairei sim, mas não de dentro de ti, mas fora de Deus, sem humanidade. E a minha justiça fará o seu curso, como convém para punir as criaturas. E parecia que mais se adentrava, e eu repetia: Senhor, sai, perdoa em parte os teus filhos, teus mesmos membros, tuas imagens. E ele, acenando com a mão, repetia: não saio, não saio. Ele repetiu isso mais e mais vezes. Me comunicou-me tantas coisas do que contém a humanidade, mas não sei dizê-las. As tenho na mente e não posso explicá-las com palavras. Eu não queria escrever isso, mas a obediência quis. Fiat, sempre fiat. Eu fico assim pensando, né, que quando a gente recebe uma luz, quando a gente vai recebendo entendimento, a gente fala. E a Luísa não conseguia falar. Eu fico assim, mas tudo bem, Senhor. Também não podia dar tudo na nossa mão, né? A gente tem que se esforçar também, né? Tem que ter a nossa parte de querer, né? Então não pode ficar bravo com a Luísa também, não. Que não já escreveu, tanto que foi escrito, não foi fácil, não. E a gente é muito grato, né? Mas a gente sente assim, nossa, podia falar mais, né? Mas é porque essa parte que não foi falada está sendo reservada para aqueles que vão estudar, que vão falar. Então,
tem que ter nossa contribuição, tem que ter nosso esforço também de querer, né? De receber essas verdades, estar aberto para isso, né? A gente pode querer tudo mastigadinho, né? De jeito nenhum, né? Então vamos lá do início. Ela tinha recebido a comunhão e ela viu Jesus dentro dela. Aí ela fala: meu amado, sai daí, vem para fora. Ela quer ver a humanidade dele, né? Ela quer ver Jesus aparecer para ela. Aí ela fala: para que te possa estreitar, beijar e falar contigo. Mas ela pode fazer isso com ele dentro dela, né? E ele, fazendo sinal com a mão, me disse: não vou sair, né? Aqui, ó, minha filha, eu não quero sair. Eu estou bem dentro de você, porque enquanto eu estou em você, estou repousando, né? Porque se sair da tua humanidade, Luísa, sendo que a humanidade contém ternura, compaixão, né? Debilidade, temor, sendo que a sua humanidade contém todas essas coisas aqui: ternura, compaixão, debilidade, temor, seria como se saísse de dentro de minha humanidade, né? Deixar você seria deixar eu, né? Tipo assim, a minha humanidade vivente, porque agora a humanidade vivente de Jesus foi ela, né? Que Jesus já tinha vindo, já tinha assumido a humanidade, morreu, ressuscitou, enfim, agora ele quer assumir a nossa humanidade. Sair de dentro de nós significa abandonar essa humanidade vivente, né? Que é débil, que tem suas debilidades, que tem seus temores, que tem compaixão, ternura, ter toda essa realidade da nossa pequenez e também do amor que a alma tem. Então seria como abandonar isso. Aí fala, né? Aí ele fala: se eu sair de você, sua humanidade, seria como se eu saísse de dentro da minha humanidade vivente e ocupando você, o mesmo ofício meu de vítima, né? Usando de você da mesma forma que Deus usou de mim na minha humanidade, deveria fazer sentir o peso das penas dos demais e, portanto, perdoá-los em parte. Sairei sim, mas não de dentro de ti, mas fora de Deus, sem humanidade. Sairei sim, mas não de dentro de ti. Então não vou largar a sua humanidade, né? Eu vou, mas fora de Deus, sem humanidade, né? Vou vir com a minha divindade e reinar em você. E a minha justiça fará o seu curso como convém para punir as criaturas, dará o castigo devido para as criaturas. E a Luísa vai e fala: Senhor, não faz isso, né? Perdoa eles, né? São teus mesmos membros, tuas imagens, né? Perdoa eles. Aí ele fala: não saio, né? E ele repetiu isso mais e mais vezes, me comunicando tantas coisas que contém a humanidade, mas não sei dizê-las. As tenho na mente e não posso explicar com palavras. Eu não queria escrever isso, mas a obediência quis. O interessante dessa humanidade é porque a Luísa participa da vida de Jesus, né? Da humanidade dele nela. Ela é como se o Senhor está continuando a obra dele nela. E é isso que ele faz com o Filho da Divina Vontade, é continuar a sua humanidade vivente dentro de uma pessoa vivente, viva, dentro de nós. E o interessante é que ele nos ocupa com o mesmo ofício que ele foi ocupado. Então, ele continua a sua humanidade em nós para continuar fazendo as obras que ele já havia feito e dar continuidade a elas até chegar ao objetivo completo, vamos dizer assim, do que ele sempre predestinou, não é? E aqui ele fala o seguinte: ó, deveria fazer-te, olha só, eu deveria fazer-te sentir o peso das penas dos demais. Então, os sentimentos que Jesus sofre na sua humanidade recebe das criaturas, os sentimentos, sofrimentos que na sua humanidade ele sofre pelas criaturas, ele passa tudo isso para a alma no qual ele habita. Os sentimentos que ele tem, que ele as criaturas quando estão blasfemando, que estão com sentimentos ruins em relação a Jesus, não estão com o coração abertos, toda a frieza das criaturas, todo o desamor das criaturas e tudo isso Jesus sentiu na sua humanidade, e ele assumindo uma outra humanidade que é da criatura, ele faz ela sentir a mesma coisa, faz ela sentir esses mesmos sentimentos que Jesus sente. Ele compartilha conosco, porque dentro de nós é uma comunicação com Jesus. E essa comunicação que a gente tem com Jesus significa você receber pensamentos dele,
o que ele recebe das criaturas, sentimentos dele, tudo que ele vê, ele te comunica e divide com a alma. E dividindo, ele faz isso aqui, ó. Usa a pessoa como uma corredentora para perdoar-lhes em parte, perdoar as criaturas. E usa dessa alma que tem ternura, compaixão dele, né? Usa dessa alma que tem essa ternura, essa compaixão, esse desejo de reparar para perdoar os outros. Em parte, porque tem a parte que é a justiça divina e que não tem nada de errado nisso. Justiça e misericórdia andam juntas, né? Mas para usar de misericórdia, ele usa de almas vítimas. Vítimas de quê? Da vontade, que era a vontade divina. E reinando dentro dessa alma, ele faz esse ofício de fazer com que aquelas penas que ele carregava, o peso dessas penas, ele não carrega mais, ele põe pra gente carregar. Ele divide, né? Ele doa, né? Então, ter Jesus dentro de você é ter tudo o que ele passa na humanidade dele. Isso é muito grande. Jesus dividir a sua humanidade conosco. Jesus fala assim, olha, eu não preciso voltar para a terra e viver de novo entre as pessoas, porque agora eu tenho humanidades, casas sendo dadas para mim. Então eu posso assumir outras pessoas que querem dar a sua humanidade para mim dar continuidade, né? Pessoas assim que dão a sua humanidade para mim reinar nelas, sabe? É a humanidade de Cristo na nossa humanidade, que é por essa humanidade de Cristo, né? É por esses méritos de Jesus que a gente pode viver essa vida na divina vontade, e a gente pode ser essa morada de Jesus. É pelos méritos de Jesus, entende? A gente é a roupa que ele veste, que ele assume, sabe? Vamos dizer assim, ele tá voltando para a terra e fala, olha, eu vou ficar daquele jeito ali, ó, daquela pessoa ali, ó. Eu vou morar em tal lugar, eu vou fazer vídeos, eu vou fazer partilhas, eu vou trabalhar, vou fazer isso e aquilo, assumindo a nossa humanidade, né? E é pela humanidade de Jesus. Então, eu entendo assim, que a nossa humanidade, tudo que a gente faz na nossa humanidade hoje, vamos dizer assim, encontrou um sentido, porque Jesus veio à frente e ofereceu essa humanidade nossa, que é débil, que tem temores, que é fraca, mas também tem ternura e compaixão. Ofereceu essa humanidade para Deus. Todos os nossos atos, eles foram divinizados. Então a nossa humanidade, ela foi ligada, vamos dizer assim, Jesus fez tudo o que o homem faz, né? Toda a sua humanidade, o ofício de trabalhar, de cuidar, de servir, de comer, de andar e tudo, divinizou cada ato para que hoje, pela humanidade de Cristo, a gente pudesse, a nossa humanidade, ter um selo, ter uma identificação. A nossa humanidade tem, tudo que a gente faz tem um sentido por causa disso. Que a gente, do jeito que Deus nos criou para tudo, né, para fazer tudo, não tem nada de errado nisso, é perfeito. Mas o homem não tinha um modelo de como viver essa humanidade perfeitamente, né, porque ele ficou obscurecido, né, depois da queda e tudo. Então veio Jesus, o novo Adão, para nos mostrar como viver essa humanidade em plenitude. Então, vendo a humanidade de Jesus, a gente tem um modelo perfeito de como viver a nossa humanidade. O que é mais bonito é isso, é você ter um modelo perfeitíssimo para você ver como ele viveu na humanidade. Então, quando você faz as coisas, você vê que você não está só fazendo uma coisa inútil, uma coisa assim, de seres humanos separados de Deus, que não tem nada de divino naquilo, que não tem sentido naquilo, não. O que você faz na sua humanidade, quando você olha para a humanidade de Jesus, você vê sentido. Você tem sentido no comer. Por quê? Porque o comer não é só um ato de comer uma comida e acabou, e se você ficou saciado e acabou, não. Jesus passou na sua humanidade por muitas privações para que hoje a gente pudesse comer, para que a gente tivesse o de comer.
E Jesus comeu e ofertou tudo ao Pai, essa alegria, essa gratidão, agradeceu por nós que às vezes não agradecemos pelo alimento. Então ele agradeceu por tudo, ele agradeceu por tudo que a gente faz hoje, ele já ofertou para Deus tudo que a gente faz hoje e agradeceu também a Deus. Então a gente tem, todos os nossos atos hoje têm uma vida nova, não é só um ato em si, não é só eu falar. O falar foi divinizado porque Jesus ofertou ao Pai em gratidão o atributo de falar, e ofertou ao Pai e agradeceu ao Pai por dar a capacidade do homem de falar, por exemplo, e usou esse falar divinamente para nos ensinar a usar esse falar divinamente também. Então, tudo que a gente faz na nossa humanidade é perfeita, porque nós temos alguém que fez esse processo de viver uma humanidade perfeita, entende? Por nós que somos imperfeitos e não vivemos perfeitamente, a gente teve alguém assim que nos representou, nós fomos representados por alguém que sobreviveu plenamente, perfeitamente, com atos perfeitos e completos, santos, orações santas, palavras ditas santamente, atos santos, comportamentos santos, modos de agir santos, modos de olhar santos, modos de andar santos, modos assim de se comportar santos por nós que somos pequenos e débeis, por nós mesmos, para que hoje a gente encontre nessa humanidade de Cristo, a gente busque nele. Então eu não preciso mais buscar uma fonte separada para me saber como ser uma pessoa correta. Eu não preciso ir lá. Deixa eu ver o que o Paulo Freire fala sobre a forma de falar com uma criança, a forma de lidar, por exemplo, o Paulo Freire representa essa parte da educação infantil. Eu não preciso ir lá no Paulo Freire, eu não preciso ir lá no Einstein, eu não preciso ir lá no Mahatma Gandhi, eu não preciso ir lá no Nelson Mandela e ver todo o critério que tem de humanidade, porque eu tenho uma cópia perfeita para mim olhar como que deve ser minha humanidade, que é Jesus. Ele é um modelo perfeito de alguém que foi perfeito e santo, correto, e que viveu essa realidade de ser divino e de ser homem, como nós, e se sujeitou a coisas que nós hoje sentimos, dor, sofrimento, privações, tantas situações que Jesus passou. Então, hoje, olhando as situações que eu passo, eu tenho Deus próximo, que viveu situações assim. Então, eu falo assim, nossa, Jesus também sofreu perdas, né? O Lázaro, quando morreu, Jesus sentiu aquela dor, né? De um amigo que morreu, né? Morreu e ressuscitou, mas ele sentiu, Jesus conheceu a dor de um luto, né? Jesus, e quando o pai dele morreu, São José morreu, então Jesus sentiu essa dor e sentiu na sua divindade humanidade, então ele tomou sobre si todas as penas nossas. Então nossas dores, nosso sofrimento não são mais meras dores e sofrimentos mais, sabe? Vamos dizer assim, nós não usamos mais a fraqueza nossa para justificar porque que a gente chora e sofre. Ao contrário, isso se tornou divino. O sofrimento se tornou divino. O chorar se tornou divino. O sentir uma dor se tornou divina. Não é mais uma coisa assim, não é resultado de uma fraqueza, de uma pequenez. O próprio pecado mudou o curso da nossa visão do pecado, porque um Deus assumiu uma culpa que a gente não poderia pagar, uma dívida que a gente não poderia pagar, e nos mostrou o outro lado, né? Mostrou a compaixão, mostrou o perdão, mostrou a misericórdia de Deus, mostrou o amor acima do pecado, para que apesar de a gente possa retornar para Ele. Apesar de eu ser fraca, eu tenho um Deus que é santo e que me encoraja a pular essas vírgulas de dificuldades que eu possa ter, de limitações que eu possa ter. Então, o pecado não tinha sentido nenhum, era tipo uma coisa assim. Mas quando eu olho para o pecado, eu lembro de quem? Um Deus, eu lembro de uma cruz, eu lembro de um Jesus que foi pregado, que assumiu as culpas, né? E que deu perdão. Então, quando eu vejo assim, mas tem pecado, mas tem perdão.
Entende? E esse perdão é mais forte, por isso que o bem é mais forte do que o mal, porque a humanidade de Jesus mostrou isso, que o bem vence o mal. Então você já não teme tanto o mal quando você sabe que você tem um Deus que está acima disso. O mal fica malzinho, sabe? Quando você olha muito para Deus, você nem tem tempo para olhar para o mal, porque você vê que o próprio mal, Deus usou o próprio mal, né? Que não foi ele que fez esse mal, mas que ele aproveitou disso para curar. Ele aproveitou disso. Ó, pra você ver, vem uma doença que é uma coisa ruim, mas ele aproveita disso para salvar. Ele aproveita disso para curar as almas. Ele aproveita de uma doença para curar a alma. Às vezes ele permite que a pessoa sofra um acidente, vai para o hospital, e naquele acidente, o Senhor usa aquele ponto ali. Ah, né, aconteceu um acidente, foi uma negligência no trânsito, foi isso, tá? Mas o Senhor usa isso para naquele momento que a pessoa está no hospital ali, a pessoa, sabe, ter um tipo de, como é que eu falo, de encontro com Ele através da dor, sabe? O momento que a pessoa fala assim, nossa mãe, eu vivi a minha vida toda para mim, olha só, eu sou um nada, olha só, eu sou apenas pele e osso, né, um pó, tô aqui agora no hospital, dependendo de outras pessoas. Eu achava que eu era independente, que eu era o dono do mundo, e vejo que eu não sou dono de nada. Então, em tudo Deus tira um bem. Então, da própria realidade de que a gente pode dizer assim, de pecado, de mal, Deus aproveitou isso de uma forma imensa para fazer com que o homem, vamos dizer assim, aprenda através disso o amor de uma forma mais verdadeira e mais intensa. Por isso que a gente fala assim, ó feliz culpa que mereceu tanta misericórdia, porque às vezes a pessoa é diante de um momento assim de muito pecado que depois ela se abandona e se entrega totalmente a Deus, sabe? Que ela se derrama totalmente em Deus, e talvez ela nunca teria essa experiência antes se ela não chegasse lá no fundo do poço e depois olhasse para cima. Então assim, quanto mais, vamos dizer assim, quanto maior pode ser uma queda, maior tanto que a pessoa também tende a subir depois, entende? Então pensa na pessoa que andou e caiu dentro de um poço gigante, foi lá pro fundo do poço. Depois tudo que ela só tinha uma alternativa, olhar para cima, porque ela já estava lá embaixo. Aí alguém joga uma corda e essa corda vai ter que ser gigante, porque a subida e a escalada que essa pessoa vai fazer tem que ser muito maior, né? Por causa do tanto da profundidade que ela chegou. Então, dessa profundidade de onde o mal chega, Deus também usa para elevar mais ainda o homem, para ele aprender com o erro dele. Então, com nossos erros a gente aprende, entendeu? Até os nossos erros, a nossa debilidade a gente aprende. Por quê? Por causa da presença de Jesus. Por causa dos testemunhos de Jesus a gente aprende. Sabe, o testemunho de Jesus é de misericórdia, de compaixão, de perdão, de oportunidade. Sabe, ele vencendo a morte nos mostra que a gente pode vencer qualquer coisa com ele, não por nós, mas por causa dele. Então, ele não deixou nenhum espaço vago de nenhum ato que não foi assim preenchido. Ele não deixou, ele deu todas as possibilidades para nós. Então, hoje, o que a gente pode julgar, antes o que era barreira se tornou possibilidade. Antes o que era, pensa assim, o pecado chegou e se tornou um muro, um abismo. Mas aí Jesus com a cruz cravou uma ponte. Então aquilo que era um abismo, aquilo que era uma distância, agora é ponte para a gente escalar. Deus tornou possível o homem escalar novamente, através do próprio obstáculo que se tem. Então hoje a gente vê que dificuldade para nós não é mais sinais de contrariedade para a gente parar, mas é sinal da gente escalar, da gente pular vírgulas, da gente lutar, da gente se empenhar, mas não é pela nossa força, é pela graça divina. Então hoje, aquilo que Deus é por natureza em sua humanidade, e aquilo que ele é pela natureza em sua divindade, por graça o homem pode ser. Por graça você pode ser a humanidade dele. Por graça você pode ser um outro Cristo na terra. Olha que legal. É incrível que Jesus conquistou em sua humanidade. O mistério da humanidade, Jesus sendo rei, dono de tudo, assumir a condição humana, né? Vamos dizer assim, né? Para quem era Deus, né? Para quem não precisava se abaixar desse jeito, mas ele fez questão. Porque para a gente voltar a essa ordem, a gente precisava de é pela humanidade que a gente vai voltar a essa ordem, de ser a
aquilo que nós fomos criados para ser. É pela nossa humanidade. É pela nossa humanidade que a gente é criatura, a gente é humano. Só que sem um modelo de humanidade, como a gente ia ascender a divindade? Sem um modelo de como viver em plenitude a nossa humanidade, não teria sentido a nossa humanidade se não fosse o Cristo. É incrível, gente, esse mistério da humanidade de Jesus. E tem muito pra gente mergulhar nisso, porque tem muito. Mas mais do que isso, ele não quer só que a gente viva a humanidade como a realidade de remidos, com a realidade assim de justificados, né? Com essa realidade. Não, ele quer mais, ele chama o homem à santidade, sabe? A voltar à ordem por qual foi criado, porque o objetivo da redenção foi sempre o princípio da divina vontade, foi sempre fazer o homem voltar à ordem para a qual ele foi criado, a imagem e semelhança de seu Criador, entende? E era necessário essa elevação para a gente viver a santidade humana, né, perfeitamente, dentro dos mandamentos, dentro das leis que o Senhor colocou. Tudo isso ele deu para que a gente tenha material, vamos dizer assim, que a gente tenha como ler, a gente tenha como tocar, para a gente saber como ser moldado, né, vamos dizer assim, para nos moldar. Mas para pular essa etapa, ele quer mais do que isso. Ele quer fazer a gente voltar à ordem. Não quer que a gente fique só na condição de homem remido, né? Na condição assim de não precisa de ser santificado, né? Basta ser justificado. Não. Ele quer nos elevar a uma condição divina também. Do mesmo modo que a humanidade de Cristo tem a realidade de ser divino e humano, pela graça da humanidade de Cristo, ele quer divinizar nossa humanidade. E divinizar a humanidade significa viver essa plenitude de ter a mesma santidade divina, sendo um homem também. Tipo sendo outro Jesus, que era humano e Deus, só que a gente não é Deus. A gente vai ser sempre criatura. Mas ele quer que a gente tenha ele quer que dentro de nós encontrar essa realidade humana e divina dentro de nós. Divino porque de sermos imagem e semelhança de Deus e temos a mesma vida dele, a mesma vida divina que tem nele, que é a vontade divina, essa mesma vontade divina, nos divinizando. E a nossa humanidade também divinizada, sendo uma cópia perfeita da humanidade de Cristo, e nós sendo divinos, sendo uma cópia perfeita de Deus. Olha que perfeito que é o plano divino, ser irmãos de Jesus, autênticos irmãos de Jesus. Ele não quer que a gente seja alguém assim longe disso, ele quer que a gente seja autênticos dentro dessa família, autênticos irmãos de Jesus. Ao mesmo tempo que ele é nosso Pai, nosso Deus, nosso tudo, nosso irmão, nosso amigo, mas ele também nos chama de irmãos. Ele quer que a gente viva dentro disso. E o que é mais perfeito ainda, é um amor incrível de Deus isso. É uma obra incrível de Deus isso. Então é perfeito, né? Essa graça de Deus, né? É perfeito. Com certeza a Luísa falou que o Senhor comunicou para ela muita coisa, né? Sobre a humanidade, mas não sabe dizer. Porque realmente é muito grande esse mistério, né? Mas o Jesus fala no livro do céu que a humanidade dele está dentro da divina vontade. Tanto que tem um momento lá que ele e a Luísa não vê mais ele. E os dois ficam eclipsados na luz. E ela fala, cadê Jesus? Ele fala, calma, eu tô aqui. É porque não para na minha humanidade o mistério. O mistério é muito maior, é a divina vontade. É tudo um centro, um ponto central de tudo. E é um mar gigante, e a minha humanidade está lá dentro. Por isso que Jesus quer que a gente olhe ele além da humanidade dele, sabe? Porque ele nos quer divinos. Ruth, você está dizendo que nós temos que querer ser iguais a Deus? Meu Deus do céu, sim. A gente foi criado à imagem e semelhança dele. Então, o que isso quer dizer? O que é essa imagem e semelhança de Deus? É pela graça, não é pela nossa natureza. A nossa natureza vai ser de criatura, sempre vai ser, mas pela graça divina ele quer nos divinizar. Sim, para a gente ser a imagem perfeita dele, para ele olhar para nós e ver outros Cristo. E Cristo era Deus e homem, não é só homem que ele via quando ele olhava para Jesus, não é só o homem que ele viu, é Deus e homem, então ele quer ver isso em nós também, por que não? Por que não?
Se nós fomos criados para ser filhos de Deus, ser filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é. Por que não? Então é algo assim, que é o mistério da nossa fé. A gente sempre soube disso, que Deus criou o homem à sua imagem. Isso já diz tudo. A gente só está desmembrando isso, né? Entendendo o que é isso, né? Mas nós somos criados para esse propósito. Então é perfeito o plano divino. É perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito. Então a nossa humanidade aqui não desconfigura a gente dessa divindade. O fato da gente estar no mundo, mas então por que pôs a gente no mundo? Pra gente viver aqui? Não era melhor ficasse só a alma lá então? Já assim, já ser pronto, acabado, né? Não. Não. O homem tem que aprender sobre Deus. Como que ele vai ser? Ele, né, tem que aprender sobre Deus. Ele tem que ter esse processo de conhecimento. É perfeito isso. Não tem problema nenhum nisso. É perfeito esse nosso processo de conhecimento que a gente tem aqui de estar na Terra. A gente está na Terra sendo formado, aprendendo. É perfeito isso. Não tem nada de errado nisso. É perfeito esse plano divino. Enquanto você está na Terra, você vai aprendendo isso. Mas você não aprende sozinho. É pela força do Espírito Santo, é pela graça de Deus. Perfeito isso. Não tem problema nenhum nisso. Então não tem problema na nossa humanidade. A minha humanidade de ser humana não me tira de Deus. Não me torna... Ruth, a gente na nossa humanidade trabalhando, fazendo isso, aquilo, indo para os lugares, nos tira, né? Nos tira de Deus. Não, nada a ver. Nada a ver. Nunca tira. Por quê? Porque essa humanidade, a gente já sabe, ela foi divinizada. Nós temos um modelo perfeito, uma fonte meritória, né? Jesus tem todo o mérito. E é pelos méritos dele a gente vive a nossa humanidade. Não tem problema nenhum a gente ser humano. Não é pecado, não é desordem, não. Agora, a nossa vontade sem a divina é desordem. Porque sendo regido pela nossa vontade, a gente não sabe viver a nossa humanidade da forma que Deus quer. A gente é escravo de paixões e de muitas coisas. Agora, a gente vivendo essa vontade ordenada na divina vontade, a gente vive perfeitamente esse mistério de ser humano e ser divino. Perfeito. Que a divina vontade sabe colocar tudo na sua devida ordem. Amém? A alma é como esponja que se exprime a si mesma, se impregna de Deus. A alma é como uma esponja que se exprime a si mesma, se impregna de Deus. 15 de maio de 1906. Continuando meu habitual estado, senti uma extrema aflição pela privação do bendito Jesus, cansada e quase extenuada de forças. Agora, assim que se fez ver em meu interior, me disse: minha filha, o que a alma deve fazer é um contínuo espremer-se a si mesma, porque a alma é como uma esponja, se espreme a si mesma, assim impregna de Deus, e, embebecendo-a de Deus, sente a vida de Deus em si mesma, e por isso sente o amor à virtude, sente tendências santas, sente-se vazia de si mesma e transformada em Deus. E se não se exprime a si mesma, fica impregnada de si mesma, e portanto sente todos os efeitos que contém a corrupta natureza. Todos os vícios aparecem na cabeça: a soberba, a inveja, a desobediência, a impureza, etc, etc. É exatamente. É por isso que a gente precisa da divina vontade, porque a gente, pela nossa vontade humana, a gente é como uma esponja cheia, mas não cheia disso aqui, ó, da vida divina, não, de Deus, não. A gente fica cheio de nós mesmos, e cheio de nós mesmos não presta. A gente com a gente mesmo não presta. A gente por nós mesmos, a gente é impregnado de toda sorte de vícios que se possam ter na nossa cabeça, e sobe a cabeça mesmo. A gente fica transbordando besteira, soberba, inveja, desobediência, impureza e tantas outras realidades. Agora, quando a gente morre para nós mesmos e se espremer-se, né, vamos dizer assim, se esvaziar de si, é você morrer para si, é você não querer
se encher, né? Você buscar se desaparecer, você morrer para si mesmo, você não querer fazer a sua vontade, não querer seguir as suas opiniões, os seus pensamentos, nada disso. Quanto mais você fica prensado, bem exprimido, sai todo aquele suco, né? Aquele suco que é paixões, que é vício, que é tudo qualquer coisa que tem dentro de nós, assim, de nós mesmos, amor próprio. Quando você tá bem espremidinho, a um ponto que parece que você tá seco, você chega no ponto que você fala assim, eu não tenho mais vontade de nada. É o ponto neutro, nulo, que você já tá espremido até sair o último caldo. Então quando você sente que não tem mais vontade, que por você próprio, você não tem vontade de pensar em você, não segue opiniões suas, não tem nada de si mais, você sente que tá, eu tô vazio, eu não tenho mais nada. É o ponto perfeito para se encher de Deus, porque não é para você ficar assim também, mas é o ponto perfeito que o Senhor precisa mesmo. Você tá assim, parece que tá com a cabeça vazia, parece que não tem mais nada, né? Nada. Senhor, só me esvaziou tanto que parece que só tem, como é que fala? Vento lá dentro, é igual pastel sem queijo, eles falam que é pastel de vento, né? Nossa, abre lá dentro, não tem nada, não tem vontade de nada. Ótimo, é esse ponto, porque aí nesse momento o Senhor vai colocar o que? Vai te encher, vai te embebecer, vai te impregnar dele, da vontade dele, dos pensamentos dele, das luzes dele. Então é bom ele te encontrar sempre como essa esponja seca para te encher, te molhar, até te embebecer mesmo, ao ponto de transbordar, que aí vai mudar tudo. Suas tendências, o que você vai receber vai ser o sentimento divino. O pensamento que vai vir na sua mente vai ser o divino. Os seus atos vão ser divinos, porque você não é mais, você não vive mais por um humor seu, sabe? Não é algo seu que te faz fazer as coisas. Não é mais movido por uma vontade sua, mas por uma vontade divina que te move a fazer as coisas. E isso é um mistério maravilhoso de viver e dos atos na divina vontade. É exatamente essa esponja que o Senhor enche, né? Então quando você também partilha, às vezes você chega assim, nossa, eu tô com a mente vazia, eu não tenho o que falar, perfeito. O Senhor te enche, tudo que sair é a vontade dele, né? Então, quando a gente tá cheio de si mesmo, a gente tá olhando muito pra nós, a gente não consegue ouvir Jesus. É igual um trecho que a Luísa vira e fala assim, Jesus, eu não sei o que tá acontecendo. Ela fala assim, eu tava me vendo muito mal, muito ruim, muito feia. Aí Jesus aparece com o cálice cheio de amargura, mas não consegue derramar nela porque ela já estava cheia. Então ela precisava ser exprimida, né? Ela precisava ser exprimida para receber só o amor divino. Aí o Senhor fala sobre o amor dele, né? Então, se a gente está cheio de nós mesmos, como o Senhor vai nos comunicar? Como que o Senhor vai nos falar? Como que o Senhor vai nos usar, né? Como que a gente vai fazer os nossos atos na divina vontade se a gente está muito cheio de nós mesmos, movido pelos nossos humores, a gente não dá conta, a gente sente sim um peso, uma coisa horrorosa. Mas quando você é vazio de si mesmo, o Senhor te enche tudo o que Ele permite, que põe na sua mente, você está pronto para fazer, você está pronto para agir e você vive livremente, movido com tendências santas, movido pela vontade divina que te move, que te impregna. Você se sente tão envolvido, tão protegido, tão preenchido, que você não precisa por si próprio procurar nada. Você não tem esse desejo, né? Você desaparece, você é essa esponjinha, só essa esponjinha na mão do Senhor. E se nada mesmo que é uma esponja, porque o que torna uma esponja cheia? A água que é colocada nela. A esponja por si própria não tem água, né? Ela não tem conteúdo próprio. E se ela vai ficar cheia, é por causa da água que vai ser colocada nela. Então você é essa esponja que o Senhor pode encher e apertar também, espremer para transbordar e depois encher de novo, entende? E você é uma esponja na mão de Deus. Sabe que coisa linda, né? Não tem problema nenhum a gente se comparar com isso, porque a gente tem que se ver a si mesmo, sabe? Como alguém que é tudo o que Deus quiser, o que Deus quiser ter nas mãos, né? Ser aquilo que Deus precisa que você seja, o perfeito de viver na divina vontade. Você ser aquilo que Deus quer que você seja. Você ser usado do jeito que Deus quer que te usar. É o perfeito na divina vontade, é exatamente isso. Você ser aquilo que Ele quer, né? Para qualquer ocasião, né?
ser essa esponja, e na hora que também não quiser mandar, não manda, quando quiser mandar, manda, e você tá tudo bem com você mesmo, você tá sempre em paz, né? A sua felicidade é estar nas mãos dele, é ser conduzido por ele, é ser dele, é ser dependente dele, ser regido por ele, ser dominado por esse querer divino. E a sua felicidade é essa, então não tem do que reclamar, né? Você vive essa realidade constante de ter ele usando essa sua humanidade divinamente, como a gente falou aqui em cima. Você é essa pessoa que tem a sua humanidade, né? E ele usa ela, usa da sua humanidade e vive nela tranquilamente. Onde você não estando cheio de si, Jesus pode ficar tranquilo lá dentro, que não tem nada estranho lá, não tem nada que ele não pôs lá, né? Então, você é um lugar assim, totalmente para Deus. Olha que legal, que incrível que é. E quem faz isso? É a graça divina que faz isso em nós, né? E à medida que a gente dá esse campo livre, e é um processo. Então no início ele faz a purificação pra gente se espremer mesmo. É por isso que a gente sente uma guerra dentro de nós, porque a gente tá sendo espremido, ó. Tá exprimindo para tirar tudo o que é amor próprio, que é soberba, que é desobediência, impureza, tudo. Aí se sente prensado mesmo. Então é uma batalha. Depois que você está acostumado, habituado a ser ensinada, fica mais leve. Então se a esponja que o Senhor usa bastante, espreme, né? Transborda e usa de novo, e você tá habituado a ser assim, sabe? A estar assim, sempre vazio e aberto para ele, para aquilo que ele quer falar. Você tá sempre disponível, você não coloca nada seu. Eu própria vou ter uns pensamentos aqui que Jesus não fala comigo. Minha mente tá vazia, então eu vou procurar algum pensamento aqui. Não. Você tá bem do jeito que tá, do jeito que Deus te usa, usando ou não, do jeito que ele usa ou não, e ele não vai deixar de usar, porque quando ele encontra pessoas assim, que já é inédito, né? Pessoa vazia assim, ele vai usar mesmo, ele não vai perder tempo não. Porque tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para comunicar, e o Senhor não perde tempo. Então ele vai usar muito essas esponjas aí, né? Então é isso. Amém? Vamos agradecer a Jesus, a Nossa Senhora, por esse momento, pelas graças dele, pelo Espírito Santo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.